Chegou o ano que está sendo tão comentado por astrólogos e místicos do mundo inteiro, 2026. O que esse ano tem de especial? No vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu detalhei bastante o motivo disso. É porque em 2026 nós temos planetas lentos mudando de signo e nós temos pontos astrológicos importantes também mudando de signo, ativando áreas diferentes da nossa vida, que passaram anos de uma determinada forma e a partir de 2026 vão ser transformadas. E nesse vídeo, como sempre aqui na Academia Lira, eu vou falar um pouquinho sobre como esses trânsitos transformadores vão afetar cada ascendente. Olá, amigos da Academia Lira, meu nome é Laís Helena Teles, eu sou astróloga, escritora e instrutora de autoconhecimento. Vamos falar então sobre essa recapitulação dos trânsitos importantes de 2026 antes de entrar nos ascendentes. A primeira grande mudança do ano, que vai acontecer entre fim de janeiro e início de fevereiro, é que Saturno e Netuno já seguem sem retorno pelo signo de Áries. Eles vão entrar definitivamente em Áries e vão iniciar um longo ciclo de transformação da independência, da identidade, que é o que Áries rege. Saturno vai ficar em Áries até 2028 e Netuno até 2039, portanto é um longo capítulo da nossa vida. Um pouquinho depois, em abril, o planeta Urano vai entrar em Gêmeos e ele fica até 2032 e ele vai gerar uma grande revolução e uma grande inovação na área da comunicação. Pode gerar uma instabilidade no comércio mundial e ele vai gerar muito questionamento de crenças limitantes, porque Urano é revolucionário e Gêmeos tem a ver com a mente, com o intelecto. Vão surgir novas formas de aprendizado, ou melhor, se consolidar, porque nós já estamos vendo isso com a inteligência artificial, né? Seguindo um pouquinho, em julho de 2026, dois pontos altamente kármicos da astrologia, que são o Nodo Sul e o Nodo Norte, os nodos lunares, mudam de signo. Eles estiveram esse ano todo de 2025 no eixo Virgem-Peixes e na metade do ano que vem eles mudam para Leão e Aquário. Mas esse eixo Leão e Aquário, ele já vai ser ativado um pouco antes, quando nós tivermos em fevereiro o primeiro eclipse, que vai ser no signo de Aquário. Então essa área de Leão e Aquário do nosso mapa vai estar bastante ativada. E também vale mencionar que na metade do ano Júpiter vai entrar no signo de Leão. Então é mais um planeta entrando em signo de fogo, mais especificamente em Leão. Então é muita mudança estrutural em muito pouco tempo. E isso acaba gerando o que os astrólogos chamam de um ano de virada, ou uma virada de era, uma nova era. E é importante analisar que nós vemos que as áreas do nosso mapa, que eu já vou comentar aqui para cada ascendente, que vão ser mais ativadas nesse ano, são as áreas de Áries, Leão, Aquário e Gêmeos. Essas 4 áreas da nossa vida vão estar extremamente movimentadas e passar por bastante transformação. E nós só podemos saber quais são essas áreas quando nós fazemos análise por ascendente. Aí nós sabemos qual signo rege cada área. E eu queria fazer um convite muito importante para vocês. Nós teremos aqui na Academia Lira um evento online no início de janeiro, que é uma jornada de manifestação. Nós vamos estudar como aplicar esses trânsitos para planejar o nosso ano e manifestar as nossas metas em todas as áreas da vida. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal e sigam a gente também no Instagram, academia.lira, porque ali nós vamos divulgar mais detalhes sobre isso. E nessa jornada, quem participar vai receber um relatório em PDF desses trânsitos importantes do ano, que é uma previsão do ano para cada ascendente. Você recebe a versão total dos 12 ascendentes e vocês vão receber também um planner astrológico para que ajude vocês nesse planejamento do ano. E agora, sem mais delongas, vamos entrar na definição desses trânsitos para cada ascendente, lembrando que você pode escutar o signo do ascendente, mas também o seu signo solar. O ascendente é uma previsão mais direta e o signo solar vai te dar uma previsão mais geral sobre vocação e metas de vida. Começando pelo signo de Áries, sejam bem-vindos ao canal da Academia Lira, meu nome é Laís e vamos falar um pouquinho sobre o ano de 2026 e seus trânsitos principais, como isso vai afetar vocês. Para saber a duração de cada trânsito que eu vou mencionar, escute o início desse vídeo. Bom, então o ano começa com os nodos lunares fazendo uma mudança. Eles estiveram em 2025 nos signos de Peixes e Virgem. Foi um processo que ativou 2 áreas da sua vida que tem a ver com organização da rotina, com trabalho, com saúde física e mental e com espiritualidade. Então vocês devem ter sentido já bastante mudança e necessidade de equilibrar essas 2 áreas. Provavelmente vocês estão passando por um fechamento de pendências, com rotinas desgastantes, trabalhos que não correspondem àquilo que vocês realmente querem fazer, ou uma rotina de trabalho que é esgotadora demais.
perfeccionismo no trabalho, responsabilidades assumidas que não fazem mais sentido e, claro, como isso afeta a saúde mental, como isso tira a paz de vocês. E, no geral, não é que vocês queiram trabalhar menos, eu acredito que tem só uma necessidade de ajuste na questão do que vocês fazem no dia a dia e na questão da saúde mental. E esse é um processo que vai se concluir na metade do ano. E por mais difícil que seja quando os nodos passam por áreas da nossa vida, nesse ano a gente teve uma grande ajuda de Júpiter em Câncer. Ele ativou a tua casa 4 e daí ele trouxe uma certa expansão que te ajudou a lidar com essas questões que eu falei. A casa 4 é a casa do lar, da família. Então vocês podem ter sentido oportunidades ou melhorias nessa área. Uma relação talvez melhor com os pais, talvez uma vontade de ficar em casa porque a tua casa está mais agradável, o teu ambiente doméstico está mais favorável para você. Outras possibilidades são mudança de casa, reformas, venda de imóvel que seja bastante favorável e a sua vida privada se tornando uma fonte de maior paz, de maior nutrição para vocês. E a partir da metade do ano, essa ativação kármica vai se manifestar no eixo Leão e Aquário. O foco do destino vai ser você revisar a sua forma de criar, aprender a trabalhar em equipe, trabalhar com internet e redes sociais é uma grande possibilidade, melhorar o seu sentido de comunidade, se sentir parte de uma comunidade, trabalhar com filantropia, ativação dos ganhos da carreira, porque a casa 11 tem a ver com isso, novos aliados, um novo círculo social e a vida amorosa, onde vai estar o Nodo Sul, passando por crise e revisão, a sua forma de amar, a sua forma de criar nos teus projetos pessoais. E a forma de criar os filhos também, a relação com os filhos. E felizmente Júpiter em Leão chega para dar uma ajudinha nessa área, então ele pode trazer novos projetos, uma forma diferente de criar que gera uma vontade maior de você expressar a tua visão criativa. E no caso dos filhos, pode gerar uma melhoria na relação com os filhos ou alguma bênção relacionada a eles. Por exemplo, quem sabe um neto, né? A gravidez de uma filha, trazendo um neto ou de uma nora. O fato é que Júpiter vai estar alegrando a tua área da criatividade, do prazer, do romance e dos filhos. Então, por mais que existam finalizações amorosas, também pode haver um novo começo. E facilitando esse processo dos nodos, a gente tem Saturno e Netuno num signo de fogo, que é Áries, então vai estar em harmonia com Leão. Saturno e Netuno na casa 1 são uma combinação de amadurecimento forçado, ou seja, você vai ter que contar mais com você vai ter que desenvolver mais tua independência, vai ser um período mais focado em você. E Netuno ali traz um pouco de crise de identidade no sentido de quem eu sou. Mas a gente tem que entender que Netuno na casa 1, ele quer fazer uma revisão da falsa identidade que você construiu, porque a gente sempre constrói a nossa identidade ao longo do tempo, desfazendo certas ilusões, certas ideias equivocadas. Então você vai começar a se perguntar, não, mas além do prestígio material, além das conquistas materiais, o que realmente vai trazer contentamento para minha alma? Acho que isso expressa bem Netuno na casa 1. E para quem tem tendência a emagrecer, vocês podem emagrecer mais, porque Saturno dá essa tendência ao emagrecimento. E para quem tem tendência a engordar, vão ficar super felizes, né, com essa notícia, porque Saturno é disciplina. Então vocês podem sentir mais impulso para se disciplinar na rotina, na alimentação, etc. A tendência é que nesse período você se torne mais sério, mas também que haja mais espiritualidade na tua visão de mundo, mais inspiração. E por último, nós temos o planeta Urano entrando em Gêmeos, gerando uma movimentação na área da comunicação do seu mapa. Revolução na fala, na escrita, na relação com irmãos e parentes. Pode haver uma necessidade de se libertar de vínculos aprisionantes, mas Urano ele tende a chutar o pau da barraca, então toma cuidado. Se você quiser romper alguma relação ou simplesmente se afastar, que isso seja feito com diplomacia, com cuidado. E vocês não vão ficar parados no mesmo lugar, porque Urano movimenta a sua relação com o entorno, com a vizinhança, com a cidade onde você mora. Então você pode estar se deslocando muito nesse período. E como Urano está em harmonia com Saturno e Netuno, ele vai estar em harmonia com Júpiter a partir da metade do ano e com os nodos, é muito possível que essas mudanças de ambiente sejam muito boas e você faça novos contatos e que cheguem novas ideias até você. É uma revolução mental esse período de Urano em Gêmeos para vocês. E é muito possível que aconteça uma mudança de residência, de casa mesmo. Ascendentes em Touro, sejam bem-vindos à Academia Lira. Vamos falar um pouquinho sobre os trânsitos mais importantes de 2026
em relação ao seu mapa. Se a casa 1 está em Touro, a gente sabe onde estão as outras casas, né? Então, as casas superativadas desde 2025 têm sido Virgem e Peixes. Eu falei muito disso nos vídeos dos eclipses e eu recomendo que vocês assistam se vocês não viram, porque ali eu detalhei um processo que vai acontecer até a metade do ano que vem, que é a ativação de duas áreas, a casa 5 e a casa 12 do seu mapa. A casa 5 tem relação com a vida amorosa, com a sua forma de amar. E como o Nodo Sul está passando por ali desde janeiro desse ano, vocês estão passando por uma revisão da vida amorosa. Vocês estão sentindo a necessidade de amar com menos culpa, de amar de uma forma mais leve. Uma história amorosa pode estar finalizando ou passando por uma transformação total. Isso também pode representar o retorno de uma paixão antiga, ou um parceiro que desperta certas tendências em vocês que vocês estão tendo que analisar e perceber como isso te traz sofrimento ou como isso te prejudica. A casa 5 também tem a ver com a sua forma de criar os teus projetos pessoais. Como vocês têm Virgem ali, vocês estão revisando o excesso de perfeccionismo, a preocupação excessiva com detalhes irrelevantes na hora de criar algo de vocês. Vocês estão fechando um capítulo amoroso e social, redefinindo quem faz parte do seu círculo social, de que grupos vocês querem fazer parte. Novas alianças, uma nova comunidade, uma possibilidade, e os ganhos da carreira estão recebendo uma expansão, uma oportunidade. Então pode ser que finalmente você está conseguindo levar o teu conhecimento ou o teu trabalho para mais pessoas, provavelmente através da internet. Para muitos de vocês, isso está sendo aberto pelo Nodo Norte na sua casa 11 e esse processo continua até a metade do ano. E nesse processo todo houve uma ajuda, uma colaboração do planeta Júpiter em Câncer, que esteve na tua casa 3, que é a casa da comunicação. Então, o que floresceu? Estudos, cursos, escrita, oratória, tudo isso se expandiu. Relações com irmãos e vizinhos melhorando. A vizinhança está mais atrativa ou mais agradável. Pode ser uma mudança de casa que te permitiu estar num entorno que te traz mais alegria, mais contatos interessantes. E a partir de julho, essa expansão passa para a área de Leão e Aquário, que é família e carreira. Essa dicotomia vai ficar bem forte. E Júpiter vai entrar em Leão também. E o que isso significa? Os eclipses vão trazer decisões definitivas sobre a relação com a família, com os pais, com a casa, sobre onde morar, por exemplo. Podem aparecer conflitos familiares necessários, destinados para que você revise sua relação com a família. E como Júpiter, a partir da metade do ano, vai estar ali também, ele traz sabedoria, ele traz insight, ele traz uma visão panorâmica dessa relação com casa e família. Então, ele vai trazer um despertar nessa área e Júpiter traz bênçãos também. Então, pode ser que você mude para um lugar mais agradável, pode ser que você consiga aprender coisas sobre a tua ancestralidade e curar certas feridas familiares. Revisar relações familiares baseadas no orgulho, no drama, porque isso tem a ver com Leão. E o Nodo Norte na casa 10 traz um renascimento profissional para muitos de vocês, ou simplesmente uma mudança drástica na vida pública. De uma pessoa ativa no mercado de trabalho para aposentado, isso é uma possibilidade. O fato é que o chamado para a vida profissional e pública está muito forte para vocês agora, porque não só a gente terá o Nodo Norte e eclipses acontecendo nessa área, como nós teremos também Plutão intensificando o processo dele na tua área da carreira. Ele já está desde 2024, mas isso vai continuar até 2044. Um longo capítulo de empoderamento profissional, de foco no legado que você vai deixar. E é muito importante, eu esqueci de mencionar, os eclipses estarão acontecendo a partir do início do ano já, nesse eixo casa, família e carreira e vocação. E se você gostou dessa previsão, você gostaria de planejar o seu ano se baseando nisso? Então, a gente vai ter um evento para você. Em janeiro, aqui na Academia Lira, nós faremos um evento online para planejar e manifestar o que nós queremos em cada área da vida, de acordo com os trânsitos. A gente vai deixar o link aqui na descrição, nos comentários, para que você possa se inscrever desde já. E nesse evento você vai receber como material um PDF com essas previsões detalhadas e você recebe também um planner astrológico para embasar a sua organização do ano, um calendário astrológico. Tá maravilhoso esse material e a gente espera ver vocês nesse evento com a gente. E continuando, a gente vai ter Saturno e Netuno entrando definitivamente na sua casa 12.
Saturno pede que você enfrente o que estava escondido no subconsciente. A casa 12 é como se fosse, sabe aquele porão, aquela despensa de casa onde a gente guarda o que a gente não quer lidar naquele momento? E continuando a falar dos trânsitos, Saturno e Netuno definitivamente na sua casa 12. O que isso significa? É um processo longo de limpeza emocional profunda. A casa 12 tem a ver com o subconsciente, com a saúde mental, com apegos que a gente nem sabe de onde vem, medos, fobias. Enfim, é um porão, é como se fosse a caixa de Pandora do mapa astral. E Saturno vai trazer estruturação, trabalho para essa área. Vocês vão estar dispostos a organizar o seu sono, o seu descanso, a sua vida espiritual, fazer uma prática, por exemplo, de meditação todos os dias vai ser mais fácil com esse trânsito. Saturno traz um realismo e uma disciplina e é a área dos vícios, da procrastinação. Então Saturno vai dizer, não, chega, eu vou dominar a mim mesmo, eu vou dominar essas minhas tendências que me prejudicam. Então isso pode ser muito bom, né? Tem astrólogos que colocam medo em relação a esse trânsito, mas ele pode ser muito bom. E Netuno vai trazer mais inspiração. Netuno na 12 é perfeito, é a casa da espiritualidade com o planeta da espiritualidade. Então, para muitos de vocês, pode ser um renascer espiritual maravilhoso, desde que vocês canalizem esses anos, e se você não sabe o período de duração, no início desse vídeo eu falei, esses anos vão ser anos em que você pode realmente se conhecer num nível muito profundo, desde que você canalize com espiritualidade e também a arte é uma forma de canalizar esses trânsitos, para que você não canalize para depressão, para isolamento, que também é uma possibilidade. Saturno aqui pode fazer vocês buscarem uma carreira mais alinhada com espiritualidade, com arte. E Urano em Gêmeos é outra grande mudança de 2026, ele vai estar na sua casa 2, que tem a ver com dinheiro e bens materiais. Então a gente pode esperar uma revolução financeira para os ascendentes em Touro. Novas formas de ganhar dinheiro através da internet, da tecnologia, novas formas de aplicar os seus talentos, porque isso tem a ver com a 2, uma revolução na autoestima, coragem para mudar a forma de você ganhar dinheiro, desapego suficiente para tentar novos caminhos profissionais. E é muito possível que para muitos de vocês a carreira finalmente comece a dar frutos mais concretos, financeiramente falando. Porque esse Urano vai estar em harmonia com aquele Plutão e o Nodo Norte lá na casa 10. Ascendentes em Gêmeos, sejam bem-vindos. Vamos falar do ano de 2026 em relação às áreas da vida que os trânsitos planetários afetam no caso de vocês. Bom, existe um processo que já está acontecendo desde o início de 2025, que são os nodos lunares em Virgem e Peixes. Então, para vocês, esse processo tocou muito a base familiar, mudanças e processos difíceis na área doméstica, talvez conflitos familiares, na relação com os pais, uma grande revisão da forma como você se relaciona com os pais, com o teu sentido de pertencimento, grandes finalizações nessa área familiar. E o Nodo Norte em Peixes, indicando também grandes mudanças na área da carreira. Por que grandes mudanças? Porque onde estão esses nodos é onde acontecem os eclipses. Então, isso traz processos destinados. Vocês estão buscando uma carreira mais alinhada com o signo de Peixes, com mais inspiração e mais sensibilidade. Para alguns de vocês, pode significar aposentadoria, né? Que finalmente vocês conseguem descansar e poder fazer o que inspira vocês sem um vínculo empregatício fixo. E em relação a esse processo da vida doméstica, o Nodo Sul diz: chega de perfeccionismo, chega de servir a família ou os pais por culpa. Chega de ter uma relação escravizante com a família. E eles indicam uma possível mudança de casa ou uma reforma também. Vocês podem ter se sentido sem rumo profissionalmente nos últimos anos, esgotados, para que a sua vocação amadurecesse. Então, velhas lutas por reconhecimento acabam, o status profissional já não é tão importante, de repente aquele cargo já não tem o mesmo fascínio e ser feliz se torna mais importante do que ser reconhecidos. E dando uma ajudinha para esse processo na área profissional, nós tivemos o planeta, ou temos ainda, até a metade do ano. Não sei se eu deixei isso claro. Esses nodos vão estar até a metade do ano nesse eixo. E Júpiter, na área de Câncer, está dando uma ajuda para esse renascimento de metas e de vocação. A sua renda pode ter crescido desde o início desse ano, de 2025. Você pode estar confiando mais no seu talento. Isso indica um renascimento da autoestima, enquanto até a metade do ano que vem.
vocês receberam mais oportunidades ou estão recebendo de ganhar mais e ter o seu valor mais reconhecido. E a sua autoestima cresce com isso também. E a partir de julho, essa expansão de Júpiter passa para a área da comunicação, que é a sua casa 3, porque Júpiter entra em Leão. Então vão surgir grandes oportunidades de se comunicar mais, ou de ensinar, ou de estudar, mas ao mesmo tempo nós teríamos a partir da metade do ano os nodos lunares em Leão e Aquário. O nodo sul na sua casa da comunicação indica que você vai estar revisando a sua forma de pensar e falar. Talvez um cansaço de falar ou uma sensação de que ninguém escuta. Se você trabalha com comunicação, você pode se sentir cansado das antigas formas de exercer esse trabalho. E Leão na casa 3 indica que vocês tendem a se autoafirmar muito através da fala, né? Ou falar muito, ser monopolizadores de conversas, ou falar muito de si, ou querer colocar suas ideias como o centro da discussão. E então esse nodo sul vai levar vocês a questionar isso e pensar, eu quero ouvir mais do que falar. Isso é uma das possíveis canalizações. Não quer dizer que todos vocês falam muito, não é isso. É que esse nodo sul reduz essa energia leonina da casa da comunicação. E o nodo norte vai estar fazendo crescer a sua casa 10 da vocação. Perdão, a sua casa 9 das crenças, do sentido de vida. Então pode haver mudanças na área dos estudos, das viagens, uma viagem internacional que seja muito impactante. E para ensino vão surgir novas oportunidades destinadas, porque os nodos lunares têm a ver com destino. E quem sabe publicar um livro. Se você gosta de escrever, se você escreve, talvez agora seja a chance de publicar isso. Eu também vejo para vocês, eu estou olhando o mapa aqui, transmitir conhecimento pela internet, morar no exterior, talvez. Talvez o lugar onde vocês moram está se tornando pequeno demais. Você sente que a tua vida está pequena, sempre morando naquele mesmo lugar, interagindo com as mesmas pessoas. Então, a mudança de casa, mesmo que não seja para outro país, ela é uma grande possibilidade. E nesse mapa, eu vejo também que processos na justiça podem chegar a uma resolução favorável para vocês. E antes de seguir, eu queria convidar vocês a estudar mais a fundo essas previsões com a gente. Nós estamos organizando um evento online para janeiro chamado Jornada de Manifestação, onde nós vamos com os participantes estudar nossos trânsitos para o ano que vem e planejar o nosso ano para manifestar o que nós buscamos em cada área da vida. Cada participante vai receber um PDF com essa descrição de trânsitos bem detalhada do ano de 2026 e um planner astrológico de 2026, para poder fundamentar essa organização do ano. Então, nós vamos deixar o link aqui nos comentários e na descrição do vídeo para que vocês possam fazer parte dessa jornada. Nós queremos muito ver vocês com a gente nessa preparação para 2026. Mas, continuando então, vamos ver o que mais esse mapa nos diz. Saturno e Netuno vão estar na sua casa de Áries, que é a casa 11. Saturno limita, ele é seletivo, ele reduz. Então, o círculo social pode, de certa forma, o atual pode se reduzir a partir do início do ano, ou simplesmente você questionar, será que é desse grupo que eu quero fazer parte, dessa instituição, desse lugar? Será que eu pertenço a esse lugar, a essa comunidade? Será que esse círculo social reflete a pessoa que eu estou me tornando? Isso é uma possibilidade nesse mapa. Saturno vai fazer uma grande filtragem nessa área. Ao mesmo tempo, o planeta Netuno traz inspiração para a área de grupos, então você pode se doar bastante para alguma causa filantrópica, mas já não por aprovação, mas porque você sente que aquilo realmente te traz inspiração. Não é uma questão de sobressair, é uma questão de sentir que você é parte de algo maior. E Saturno sempre amadurece, então você vai se sentir mais maduro na tua relação com grupos e também tudo isso que eu falei vale para a área da divulgação do teu trabalho, principalmente envolvendo internet, a divulgação para um público maior. Você pode estar ao longo desse período, se você não sabe a duração desse trânsito, no início desse vídeo eu falei da duração de cada trânsito, então volta lá. Mas ao longo desse período de Saturno e Netuno nessa tua casa 11, você pode estruturar um trabalho de marketing bem fundamentado. E se você trabalha com imagem, que é Netuno, Netuno representa cinema, imagem, arte, vai ser um período muito favorável para levar isso para o grande público. E o último grande trânsito para vocês é Urano em Gêmeos na sua casa 1, simplesmente a casa da sua individualidade, a casa talvez
das 4 mais importantes do teu mapa, a casa 1, porque é você. Então Urano vai te libertar do antigo personagem que você criou para existir no mundo. As antigas travas, a antiga preocupação com o que vão pensar, você vai perceber que você está muito mais solto, muito mais livre em relação ao que você realmente quer. Vocês querem ser mais autênticos a partir do ano que vem, a partir de abril, quando Urano entra de vez nessa casa 1. E nesse mapa eu vejo aquela atitude, cansei de fingir, cansei do personagem, se ele não reflete mais quem eu realmente estou me tornando, você quer seguir teu rumo, você quer se reinventar, e isso vai afetar toda a tua vida. Tudo que afeta a casa 1 afeta todo o resto. Então, se reflete em mudanças no lar, na carreira também, e nos relacionamentos. Se você está num relacionamento que não te contém mais, né, o recipiente não te sustenta mais, você pode tentar mudar isso com conversas muito sérias e uma renegociação com o parceiro ou a parceira, ou simplesmente acabar esse relacionamento definitivamente, buscando algo mais autêntico. E vocês vão tender a cortar relações com pessoas que não respeitem a individualidade de vocês. Eu só recomendo que façam isso com respeito, com cuidado. Ascendentes em Câncer, sejam bem-vindos à Academia Lira. Vamos falar dos trânsitos de 2026 mais importantes, como afetam o seu mapa astral. Se você tem Câncer na casa 1, a gente sabe onde estão os outros 11 signos e isso nos permite fazer previsões mais acertadas no sistema de signos inteiros, que é o que nós utilizamos aqui na Academia Lira. Bom, vocês estão passando desde janeiro por um processo que ativou as suas casas 3 e 9, que são os nodos lunares em Virgem e Peixes. Então, esse processo pode estar levando vocês a finalização na área de estudos, viagens, contratos, questões judiciais, que é a casa 9 que eu estou vendo aqui de vocês, que está bastante afetada por esse trânsito. Talvez uma questão jurídica que vinha se arrastando, agora finalmente ela se resolve. A visão de mundo de vocês pode estar mudando muito, as crenças, e vocês estão sendo levados a abandonar crenças que trazem desilusão, que trazem esgotamento, ser menos perfeccionistas na forma de escrever, na forma de falar. Vocês precisam parar de duvidar da sua própria inteligência, eu diria. Não se envolver com picuinhas em relação a irmãos e parentes, porque Virgem tem a ver com microadministrar. Então, vocês estão sendo levados a parar de microadministrar a vida dos parentes ou dos irmãos, ou de ser escravizados por irmãos e parentes. É outra possibilidade. E pode haver uma mudança de vizinhança, porque a casa 3 tem a ver com o entorno, os arredores. Então, uma mudança de casa durante esse período, desde janeiro até metade do ano que vem, onde vai estar regendo essas duas áreas, essas mudanças, é bem possível. E vocês estão buscando propósito, espiritualidade, uma visão mais ampla da vida, e talvez pode até ser que haja ou tenha havido uma mudança para outro país. E dando uma ajuda para esses processos que estão acontecendo nessas áreas que eu falei, a gente tem em 2025 e ainda em 2026, até a metade de 2026, Júpiter em Câncer, que está em harmonia com Peixes. Então, vocês podem estar sentindo uma maior confiança em si mesmos, se sentindo mais corajosos, mais expansivos, e isso colabora para vocês buscarem revisar suas crenças, estudar algo novo, por exemplo. Júpiter na casa 1 pode trazer um otimismo maior, uma independência maior, mas Júpiter não é sempre só flores. Ele pode trazer também problemas de saúde, por incrível que pareça, mas aí esses problemas vêm para te trazer sabedoria sobre como cuidar melhor do teu corpo. E aí Júpiter vai entrar na casa de Leão, ele vai sair de Câncer na metade do ano, e aí ele vai ativar uma outra área da sua vida, trazendo uma expansão para a área financeira. Olha só, Júpiter na casa 2. Claro que não quer dizer que você vai ganhar rios de dinheiro, mas ele vai abrir oportunidades nessa área. E como os nodos lunares vão estar também ativando a área 2, que é a do dinheiro, e a casa 8, que também tem a ver com a questão financeira, vocês vão passar por processos kármicos, financeiramente falando, mas que sempre têm a intenção de te libertar de medos e de apegos desnecessários. Então, vocês podem passar, assim, por um período de revisar como vocês lidam com o dinheiro e uma crise de autoestima que leva a uma revalorização dos teus talentos e do teu valor. A vida pede que vocês confiem mais no invisível, que vocês confiem no rumo que a lei divina quer que vocês sigam.
Chega de gastar impulsivamente, chega de tentar provar o seu valor através do dinheiro, chega de dar presentes caros para as pessoas. São possíveis tendências que eu vejo com esse leão na casa 2, né? Eu vou falando o que vem aqui. Chega de apego material ou apego excessivo à segurança. A vida pede que vocês mergulhem mais no autoconhecimento e na espiritualidade. E Aquário vai trazer para vocês aqui na casa 8 formas inovadoras de investir o dinheiro de vocês, de lidar com o dinheiro compartilhado. Os eclipses vão estar acontecendo nesse eixo. Então, eles trazem uma clareza maior em relação também aos teus medos, ao teu subconsciente. Muitos de vocês podem estar fazendo ou começar a fazer terapia nesse período de regência dos nodos em Leão e Aquário. E se você não sabe a duração, eu falei disso no início do vídeo, escuta lá que eu falei mais certinho a duração desses trânsitos. Vocês podem também, com essa configuração, talvez iniciar uma carreira mais ligada à cura, a terapias, psicologia, autoconhecimento. É uma outra possibilidade. E antes de eu continuar na previsão, eu queria convidar vocês para um evento que eu e a Lana estamos organizando, que é uma jornada de manifestação para 2026, que vai ser em janeiro. É um evento online, onde nós vamos nos reunir para planejar o nosso ano de acordo com os trânsitos. Vocês vão receber um PDF detalhado dessas previsões para cada ascendente. Vocês vão receber um planner astrológico para 2026 e vão sair dessa jornada com clareza sobre o que vocês têm que fazer em cada etapa do ano. Então, se inscreve aqui. A gente vai deixar o link nos comentários, na descrição do vídeo, para que vocês participem, porque vai ser um evento muito bom para todos nós. E continuando a falar desses trânsitos. Bom, Saturno e Netuno, a partir do início do ano de 2026, entram na sua casa 10. Isso é forte, porque a casa 10 é uma casa angular que tem a ver com carreira, vocação. Então vai haver uma reestruturação. Vocês vão trabalhar muito, mas Saturno traz trabalho que recompensa, que dá frutos, desde que vocês sejam responsáveis. Saturno vai exigir de vocês ali maturidade, dedicação, mas quando ele estiver saindo dali 3 anos, vocês vão ver que valeu a pena. Vocês podem passar por certos medos em relação à sua imagem pública, à sua reputação. Então, a dica é levar isso com leveza, trabalhar com leveza, mirando naquilo que vocês amam fazer, naquilo que reflete a sua individualidade, que é o que significa ter Áries na casa 10. Então, vocês querem ser líderes na área profissional, ser pioneiros, e Saturno e Netuno ali vão permitir que vocês conquistem isso, mas não sem crises e desafios. É possível também com esse mapa aposentadoria, que é bem Netuno, né? É bem você se desapegar da imagem profissional. Pode aparecer um novo cargo de responsabilidade que vai trazer frutos, como eu disse, e um sonho profissional que começa a se materializar, fica mais claro. Só tenham cuidado para não depositar o seu valor na imagem profissional. Você não é a tua profissão. Não esqueça disso, porque Netuno ele tende a nos fascinar quando ele entra numa área. E a partir de abril, o planeta Urano, entrando definitivamente em Gêmeos, ativa a sua casa 12. Urano tem a ver com insights, com uma percepção objetiva. E a casa 12 é o teu subconsciente, os teus padrões ancestrais, a tua saúde mental. Então, das duas, uma. Se vocês canalizarem isso com espiritualidade, sabendo que a vida dá o que você precisa, não o que você quer, se abrindo para o desconhecido, se abrindo para o que o universo trouxer, vai ser um período de muita percepção de quem vocês são, do trabalho espiritual que vocês vieram fazer, da sua missão de alma. Mas, se a pessoa não canaliza como espiritualidade, como inspiração, arte, pode ser um período de muita inquietação interna, insônia, inclusive problemas de saúde mental. Então, desde já, sabendo disso, cuide muito, descanse, busque fazer aquilo que te dá felicidade na medida do possível, para evitar que Urano produza crises de saúde mental. E se essas crises aparecerem, porque às vezes o destino precisa que a gente viva aquilo para o nosso amadurecimento, que vocês consigam buscar a espiritualidade para sair disso com sabedoria. E eu recomendo muito para vocês a meditação, para lidar com esse trânsito. Ascendentes em Leão, sejam bem-vindos à Academia Lira. Eu quero estudar com vocês os trânsitos de 2026, falando dos destaques e das áreas da vida que eles vão ativar. Bom, então, estou olhando o mapa de vocês aqui. Desde 2025, os nodos lunares em Virgem e Peixes ativaram as suas casas 2 e 8, que tem a ver com as questões financeiras, principalmente. Então, esse mapa sugere, pode estar acontecendo, né, já que é um período que vai até metade do ano que vem, uma liberação de medos financeiros, parar de microadministrar os bens, porque Virgem é muito detalhista e neurótico. Vocês podem estar encerrando dívidas
ou uma forma de administrar o seu dinheiro compartilhado. Pode haver o aparecimento de heranças, podem estar aparecendo questões aí. Investimentos podem gerar mais tranquilidade para vocês, já que o nodo norte está na casa dos investimentos e da renda alta, de altas quantias de dinheiro. Então, alguns de vocês podem estar recebendo dinheiro de terceiros. E outra possibilidade com esse mapa é um interesse por psicologia, por áreas curativas e terapêuticas, que tem a ver com a casa 8. O planeta Júpiter em Câncer, desde 2025 até metade de 2026, ele está trazendo oportunidades e expansão para a sua casa 12, que é a casa da espiritualidade. Então, antes de Urano chegar ali, Júpiter está dando um certo despertar para essa área, para o teu mundo interior. Talvez vocês estejam gostando de ficar sozinhos, ou uma certa entrega ao que a lei divina determinar. E a partir de julho, Júpiter passa para Leão, e aí ele ativa a sua casa 1. E é um trânsito muito marcante, porque é uma reinvenção. Vocês vão se sentir mais independentes, mais autênticos. Júpiter expande a tua identidade, a tua crença em si mesmo. Essa é a boa canalização. A má canalização de Júpiter na 1 é excesso de otimismo e falta de planejamento. Então, tomem cuidado com isso. E outro trânsito vai ativar essa tua casa 1 de Leão e também a de Aquário, que são os nodos lunares passando para, na metade do ano, Leão e Aquário. Então, como que nesse mapa isso poderia se manifestar? O eixo central que vai ser ativado por esses nodos e pelos eclipses, né? Os eclipses sempre acontecem onde estão os nodos, é o eu e o outro. Então, a vida pede que vocês cooperem mais, que vocês escutem mais o outro, que é a casa 7, que vocês foquem mais em construir alianças harmoniosas, onde reina a liberdade, relacionamentos leves. E vocês podem, como há uma ativação da casa 7, atrair pessoas com características aquarianas, pessoas libertárias, leves, inovadoras para a vida de vocês. Um novo círculo de amizades, por exemplo. Porque o Nodo Sul está na casa 1 do eu. Então ele está dizendo, seja menos orgulhoso, não deixe para lá o ego, o orgulho, o drama, o rancor, o excesso de protagonismo e se relacione com as pessoas da forma mais desapegada e mais leve possível. E vocês podem passar a viver de acordo com o lema, não importa ter razão, o que importa é ter paz. Leão quer ter razão, quer se afirmar, quer mandar. Então vocês vão cada vez menos querer estar nessa posição de controle. E pode sim surgir um novo relacionamento com o Nodo Norte na casa 7, a partir da metade do ano. Na casa 9, nós temos Saturno e Netuno em Áries, que são elemento fogo, então eles conversam em harmonia com esse Júpiter em Leão, na sua casa 1. Então, como a casa 9 tem a ver com crenças, com expansão do conhecimento, vai ser um momento em que vocês vão talvez começar a estudar, a levar mais a sério os estudos, fazer cursos, fazer viagens que marquem muito a sua visão de mundo, talvez uma viagem internacional marcante, até mesmo a mudança para outro país é uma possibilidade. Se houver processos judiciais, eles vão demandar bastante paciência, porque Saturno vai ficar mais ou menos 3 anos ali. E Saturno é trabalho duro, é provação, mas se você tiver responsabilidade e resiliência, ele te recompensa. Mas não vai ser um processo fácil. Mas, pensando bem, a partir da metade do ano pode ser que tenha um desfecho favorável, considerando os outros aspectos planetários aqui. E muitos de vocês podem estar passando por um processo de divórcio, porque existe uma depuração nos relacionamentos. E se você está pensando em estudar ou viajar para o exterior, eu diria que a partir da metade do ano é favorável. Claro que, para uma visão mais exata, teríamos que ver o mapa de vocês, né? E o último trânsito impactante que conversa em harmonia com Leão, com Aquário, é Urano em Gêmeos, na sua casa 11. O que a gente pode dizer desse mapa? Transformações nas amizades, nos grupos, nas causas que você defende. Pode haver uma ruptura com algum grupo ou instituição se esse grupo te sufoca a tua individualidade. Vocês podem sentir um ânimo de defender alguma causa filantrópica, de repente coletiva. E o trabalho com redes sociais, com a internet, está muito favorecido, porque esse Urano em Gêmeos está em harmonia com Plutão em Aquário. Então, vocês podem ter um grande desenvolvimento nessa área. Ascendentes em Virgem, sejam bem-vindos à Academia Lira. Vamos falar dos trânsitos mais importantes de 2026, impactando o seu ascendente. É a forma da gente ter a previsão mais clara, de acordo com cada área da sua vida e de acordo com o sistema de signos inteiros, que é o que a gente utiliza aqui e consideramos o mais exato
para previsões. Bom, vamos lá, olhando esse mapa aqui, o que a gente pode ver? Desde janeiro de 2025 até metade do ano que vem, nós temos os nodos lunares, os eclipses, no eixo Virgem e Peixes. Quais áreas que isso tem afetado para vocês? Só um parênteses de que eu falei muito disso nos vídeos dos eclipses e como é um processo que continua, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos. Mas só resumindo brevemente, é um ciclo se encerrando na sua forma de se comportar e de se relacionar. Vocês estão revisando como que o teu comportamento afeta as tuas relações, que é o eixo casa 1 e casa 7. Vocês podem estar cansados do seu perfeccionismo, cansados de ser sempre certinhos, de criticar tanto a sua aparência ou a sua forma de agir, de criticar a vida. Perfeccionismo no geral, que é o que caracteriza tanto vocês, está sendo muito questionado por questões kármicas que estão levando vocês a isso. Vocês podem estar chegando no limite do estresse por causa disso, então surge uma forma mais leve de existir no mundo. Esses nodos estão pedindo isso. Vocês podem estar atraindo relacionamentos com pessoas mais empáticas, espirituais, mais sensíveis, que é o signo de Peixes, na casa 7 de vocês. E o nodo norte na casa 7 é clássico para aparecimento de novos relacionamentos amorosos. Só cuidado para que não seja um relacionamento baseado na fantasia, no excesso de doação e na dinâmica vítima e salvador. O fato é que a área dos relacionamentos está se expandindo desde que esse processo começou e na metade do ano que vem é que finaliza esse grande aprendizado nessas áreas. Nesse mapa tem um planeta que entrou em Câncer nesse ano, que é Júpiter, que está contribuindo, fazendo um triângulo com esses novos relacionamentos na casa 7, que é Júpiter em Câncer. Ele expande a tua casa 11, que tem a ver com redes de contato, com grupos. Então, vocês podem estar fazendo parte de algum projeto coletivo que está muito interessante. Vocês podem estar recebendo apoio de aliados importantes. A casa 11 é a casa dos aliados. E a casa 11 tem a ver com tudo que envolve tecnologia e internet. Então, pode estar sendo uma área bem abençoada também. E será até a metade do ano que vem. E aí, na metade do ano que vem, Júpiter entra em Leão e ele vai ativar a próxima casa, que é a casa 12, que já é a casa da introspecção, da solidão. Júpiter ali, ele pode trazer uma satisfação em ficar sozinhos ou uma busca pela introspecção, pela meditação, pela oração e pela espiritualidade. Júpiter se sente muito bem na casa 12, ele abençoa o seu mundo interior com inspiração, com estados emocionais mais elevados. E essa casa 12 vai estar sendo mais ativada, porque além de Júpiter, na metade do ano, os nodos lunares, os eclipses passam para o eixo Leão e Aquário. Então, o nodo sul, que é o que precisa ser finalizado, que precisa ser revisado, vai estar na tua casa 12. E o que esse mapa pode indicar? Exaustão, uma sensação de invisibilidade, uma vontade de se esconder, de se isolar demais, mas saibam que esse é um processo necessário para que vocês entrem em contato com a sua alma. Outra possível manifestação é você chegar à conclusão, chega de sofrer por apego, por questões do ego, porque Leão tem a ver com o nosso ego. O ego ferido, orgulho, chega de sofrer por isso. Eu me auto-saboto, porque a casa 12 é onde a gente se auto-sabota e você tem Leão ali. Então as tuas carências te auto-sabotam, a tua vontade de atenção. Vocês podem encerrar um ciclo de procrastinação, de encerrar algum vício que mantém vocês limitados. E por onde que vem o crescimento? Pela casa oposta, que é a casa 6 do trabalho. Então, a casa do trabalho vai estar vai estar se abrindo para vocês, como a via de equilíbrio, trabalhar mais, produzir mais, organizar a sua vida e a sua rotina, cuidar do seu corpo e da sua saúde física, sem neurose, de uma forma criativa, saber improvisar, saber ter jogo de cintura. E pode aparecer um trabalho com características aquarianas, que envolve coletividade, que envolve tecnologia, algo inovador. E antes de seguir, eu quero convidar vocês para uma jornada de manifestação onde a gente vai estudar esses trânsitos com mais detalhes, que vai ser em janeiro. Você pode ficar sabendo mais no link que a gente vai deixar aqui nos comentários e na descrição. E a gente vai disponibilizar um PDF desses trânsitos bem detalhado e também um planner astrológico para você poder manifestar o que você busca em 2026. Bom, continuando, na casa 8
vocês vão ter os planetas Saturno e Netuno a partir do começo do ano de 2026. É a casa das finanças compartilhadas. Saturno está querendo trazer limites. Existe um limite para você mesclar as suas finanças. Você vai buscar mais planejamento e mais organização, limitar um pouco isso, ser mais seletivo nessa área dos negócios, dos investimentos, mais responsável. Saturno pode trazer medos e dificuldades nessa área também, mas tudo isso vem para que você amadureça. A casa 8 também tem a ver com os problemas dos outros, não só o dinheiro dos outros. Então você pode chegar à conclusão de que você não quer mais se misturar com as questões psicológicas dos outros a ponto de se perder nisso. Netuno ali pode abrir um espaço para uma cura interna através de terapias, porque a casa 8 tem a ver com terapia psicológica. E ele pode dissolver apegos, ele é um planeta que confia no universo. Então, ao mesmo tempo que você está organizando essa área das finanças e passando por provações, mas você pode ter uma tranquilidade interior de saber que as coisas estão acontecendo conforme tem que acontecer. E outra possibilidade é vocês assumirem uma posição de se envolver nos problemas dos outros, mas de uma forma equilibrada. Seja como um terapeuta, quem sabe começar a trabalhar com algo terapêutico que envolve lidar com problemas alheios. E a partir da metade do ano, quando Júpiter fica em harmonia, né, porque é elemento fogo também, Júpiter em Leão, vocês podem ter uma grande oportunidade financeira, talvez receber algum dinheiro de terceiros. E o último trânsito muito importante para vocês é Urano em Gêmeos. E Urano vai estar ativando a sua casa 10, uma casa angular da carreira, da vocação, do rumo de vida. Urano é revolução. Então, nós podemos esperar reviravoltas na área profissional. Você está buscando mais liberdade, mais autenticidade, perceber que você não tem medo de seguir aquilo que você realmente quer fazer, porque Urano é autêntico, corajoso, não está nem aí para o que os outros pensam. E Urano pode representar a mudança de status social, de casado para separado, de solteiro para casado, por exemplo. E, claro, tudo isso que eu estou falando fica mais intenso se você tem Sol, Lua, Vênus nesses signos. Ascendentes em Libra, sejam bem-vindos à Academia Lira. Vamos olhar esse mapa de vocês aqui, os trânsitos de 2026 e ver o que eu posso dizer para vocês sobre os trânsitos mais importantes. Lembrando que no início do vídeo eu falei sobre datas e duração certinha. Se você não viu, volta lá. Bom, vocês estão desde janeiro desse ano, de 2025, passando por um trânsito dos nodos lunares em Virgem e Peixes, ativando sua casa 12 e casa 6. Tem a ver com um ciclo de isolamento e esgotamento que vai chegando ao fim. O corpo pode estar pedindo que vocês equilibrem mais a sua rotina, a sua saúde, esse cansaço, esse esgotamento. E a vida está levando vocês a renovar a sua relação com o trabalho e rotina. Por isso que os nodos são kármicos, eles trazem um processo que precisa acontecer. E vocês estão buscando uma rotina e um trabalho que seja mais inspirador. E como é o nodo norte na casa do trabalho, ele indica o norte, ele pode estar trazendo ou ter trazido uma nova oportunidade de um trabalho que envolve doação, que envolve espiritualidade e que inspira mais vocês. Na casa 10, nós temos, desde o início desse ano e até a metade do ano que vem, o planeta Júpiter, que já iniciou um processo de expansão profissional, talvez mais visibilidade, um reconhecimento público maior, uma oportunidade de carreira, talvez de trocar de carreira ou de ascender na carreira que você está, talvez até uma aposentadoria que vem como uma bênção. E Júpiter vai trazer, a partir da metade do ano, bênçãos e expansão para a casa de Leão, que é a sua casa 11. Os eclipses vão acontecer também nesse eixo Leão e Aquário. E o que isso pode indicar? Desilusão com amigos ou com um círculo social, com alguma instituição da qual você faz parte, talvez a frustração com algum projeto social, uma sensação de anonimato ou de solidão dentro do grupo. O fato é que o Nodo Sul ele quer finalizar algum processo ali na forma como você se relaciona com grupos. Leão representa o ego ferido na canalização negativa. Então, talvez ele está dizendo, você precisa aprender a estar no grupo sem deixar que o ego interfira, sem querer mandar, sem querer sobressair. Isso pode ser uma possibilidade. E a vida está pedindo mais coragem para despertar a casa 5, que é a tua criatividade, a tua criança interior, os teus projetos pessoais. O Nodo Norte ali indica que esse é o norte agora a partir da metade de 2026. Então, vocês podem ver projetos criativos florescendo, ganhando força, e a relação com os filhos passando por mudanças positivas, talvez os filhos passando por triunfos, né? Pode ser uma revisão da forma como você trabalha em equipe. E vocês podem chegar à conclusão de, não, eu quero fazer aquilo que me dá alegria, que me dá prazer, e chega de querer organizar o grupo. Eu vou fazer algo por mim. Os planetas Saturno e Netuno, em elemento fogo, signo de Áries,
vão ativar a casa 7 de vocês, que é a casa dos relacionamentos. Isso pode trazer várias coisas. Entre elas, Saturno traz mais compromisso e seriedade, mas Saturno também traz reavaliação e redução. Então você pode estar muito seletivo em relação às pessoas com quem você convive, com quem você quer se relacionar, a tua visão de relacionamentos amadurecer, se tornar mais realista. E você pode passar por medos na questão de se relacionar. Saturno é medo, ansiedade, e isso vai te trazer um aprendizado. E, ao mesmo tempo, Netuno está buscando uma fusão com o parceiro, né? Aquele relacionamento de alma. E isso pode acontecer. A partir da metade do ano pode aparecer uma relação mais pautada por afinidade de ideais. E outro trânsito super importante é que a partir de abril o planeta Urano entra em Gêmeos, ativando a tua casa 9 do teu mapa. Então, nesse mapa, o que seria possível? Uma mudança brusca de crenças, de sistema de valores éticos. Você pode transformar 180 graus a tua visão de mundo. Pode haver uma mudança de país, quem sabe uma relação amorosa com uma pessoa de outro país, já que Aquário está na tua casa 5. Sejam bem-vindos, ascendentes em Escorpião, à Academia Lira. Vamos analisar esse mapa de trânsitos para vocês de 2025 e 2026, essa transição e o ano que vem, os trânsitos mais importantes, como que isso impacta vocês, de acordo com o sistema de signos inteiros, que nós consideramos o mais exato de todos para fazer previsões. Experimenta e você não vai voltar mais atrás. Bom, para os ascendentes em Escorpião, nós tivemos ou estamos tendo esse processo dos nodos lunares em Virgem e Peixes, afetando a sua casa 11 e a sua casa 5. O que isso significa e vai significar até a metade do ano que vem? Vocês vêm percebendo, talvez, que vocês precisam revisar a sua forma de trabalhar em grupo. Talvez vocês estão revisando a presença de vocês num determinado grupo, numa comunidade, numa instituição. Será que isso me convém? Será que isso tem a ver com a pessoa que eu estou me tornando? Uma revisão de contatos e de redes sociais. Vocês podem estar buscando se dedicar mais à casa 5, que são projetos pessoais, é aquilo que te dá alegria, que te dá paixão, que liberta a tua criança interior. Então, vocês podem estar honrando mais aquilo que tem a ver com a sua particularidade. A relação com os filhos pode estar sendo renovada e uma transformação geral na forma de amar, que é a casa 5, e sempre existe a possibilidade da gravidez, quando a gente tem o nodo norte na casa 5, que é o norte de vocês. Então, o norte de vocês está sendo, até a metade de 2026, despertar a criança interior, a criatividade, renovar a vida amorosa e a relação com os filhos. Desde a metade de 2025, Júpiter está em Câncer, ativando a sua casa 9, trazendo expansão para a área das crenças e das viagens internacionais. É um momento de amor ao estudo. Viagens longas ou viagens internacionais podem trazer bênçãos ou estar trazendo. E se há processos judiciais em andamento, a resolução provavelmente será favorável ou foi favorável para vocês. E na metade do ano, Júpiter muda para Leão e o foco ou essa expansão vai mudar para a área da carreira. O que isso pode representar nesse mapa? Talvez um alinhamento maior entre carreira e vocação. O que você faz e o que você ama. Uma mudança de status profissional. E como isso está em harmonia com a área da saúde, é um alinhamento maior entre saúde e profissão e carreira. Pode ser também uma aposentadoria, que aí te permite ter uma rotina e uma saúde mais equilibradas. E como se não bastasse Júpiter em Leão, também os eclipses, os nodos lunares, mudam para o eixo Leão-Aquário, ativando a sua casa 10 e a casa 4. Essas mudanças destinadas acontecem no lar, na família. Pode haver uma crise profissional, uma queda de status, um cansaço de se preocupar com a reputação, com o que os outros pensam, com esse personagem, essa figura pública que você construiu. A vida está pedindo para vocês menos apego ao sucesso. Pode significar o fim de um caminho profissional e o início de outro. Pode ser um upgrade. E o nodo norte, o norte de vocês, na casa 4, está dizendo para melhorar a relação com a família, para dar mais atenção para a sua vida pessoal e para a sua vida doméstica, para a sua base, para o teu aconchego, o que te traz alegria no dia a dia, uma casa confortável, onde você se sente acolhido, isso vai se tornar muito importante. E esse trânsito é favorável para mudar de casa ou adquirir um novo imóvel. Vocês vão buscar construir um ninho mais aconchegante durante esse período dos nodos em Leão e Aquário.
E os planetas Saturno e Netuno em Áries, ativam a sua casa do trabalho e da saúde física, a casa 6. Saturno é disciplina, comprometimento, responsabilidade, então vocês podem sentir de repente uma seriedade maior em relação à rotina e ao trabalho, trabalhar muito durante esse período, e a duração desse período eu falei lá no começo do vídeo, dá uma olhada lá. E como Netuno está junto com Saturno, Netuno é inspiração, você pode finalmente começar a trabalhar em algo que te inspira, que não é só esforço. E pode ser uma carreira que tem a ver com imagem, com cinema, com arte, que é Netuno, ou com doação, compaixão e sensibilidade e espiritualidade, que é Netuno também. E o último trânsito super importante que eu queria comentar é que em abril, o planeta Urano entra definitivamente em Gêmeos, ativando a sua casa 8. A casa 8 tem a ver com finanças compartilhadas, com investimentos, dívidas, dinheiro de terceiros. Então pode haver surpresas. Talvez um dinheiro de uma herança que aparece do nada, um investimento muito bom que aparece do nada. O fato é que Urano também gera agitação, instabilidade e caos. Então tudo que for feito precisa ser feito com responsabilidade. A casa também 8 se refere à saúde mental, a traumas do passado. Então é um momento de ter insights e muita objetividade sobre a tua saúde mental. Conseguir olhar, nossa, o problema que eu tenho de relacionamento se deve a isso, ao que eu vivi na minha infância. Urano ali ele pode desenterrar coisas do passado para que você entenda melhor os teus apegos e os teus medos. Pode sim haver uma crise na saúde mental, eu preciso ser realista. As crises de Urano vêm para nos libertar, para nos tirar da mesmice, da zona de conforto, entender padrões ancestrais relacionados à sua criação e até aos seus antepassados, já que Plutão está na tua casa 4. E muitos de vocês podem fazer terapia para desenterrar tudo isso. Ascendentes em Sagitário. Sejam todos bem-vindos à Academia Lira. Vamos analisar esse mapa de vocês para 2026, quais são os trânsitos mais significativos. Desde início de 2025 e até a metade de 2026, nós temos um processo de nodos lunares e eclipses acontecendo nos signos de Virgem e Peixes. Então, isso ativa duas áreas do mapa de vocês, mais especificamente a casa 10 da carreira e a casa 4 do lar e da família. São mudanças destinadas nessas áreas. Finalizações em algum capítulo profissional importante, finalizações na vida doméstica e familiar. Vocês podem estar percebendo que precisam ser menos perfeccionistas e se preocupar menos com a sua reputação e com a área da carreira, não ser tão certinhos, profissionalmente falando, aquele chato que quer fazer tudo perfeito. E o nodo norte em Peixes, ele traz um norte que tem a ver com buscar uma vida familiar mais agradável, buscar ter paz na sua relação com a família. Esse nodo norte pode te ajudar a se reconciliar com os pais, com as pessoas com quem você vive, a buscar tornar a tua casa um santuário, um lugar belo de descanso e de se recarregar. O planeta Júpiter está em Câncer desde 2025 e continua até metade de 2026, trazendo expansão e bênçãos para casa 8. O que isso indica? Pode ser um autoconhecimento maior. Júpiter traz sabedoria, expansão interna. E assim como Urano, ele pode sim trazer benefício por dinheiro de terceiros. E na metade do ano, o planeta Júpiter muda para o signo de Leão, ativando outra área, que também vai ser ativada pelos eclipses, nodos lunares no eixo Leão e Aquário. Então, a área de Leão, muito importante em 2026 para vocês, que é a casa 9. A casa 9 tem a ver com crenças. Então, vocês podem passar por uma revisão profunda de crenças. Coisas que antes para vocês eram verdades absolutas já não se sustentam mais. E a vida pede que vocês revisem a necessidade de estar certos, porque a sombra de Leão é o ego. Então, a área das crenças tem a ver com ego para vocês, né? Vocês buscam validação através de defender o certo e do julgamento. Vocês podem querer afirmar a sua visão de mundo de uma forma muito impositiva, às vezes. Então, se esse é o caso, a vida vai te pedir que você abandone o desejo de ser reconhecido como alguém que sabe muito, ou abandonar o apego à tua visão das coisas e perceber que na sua ótica todo mundo tem razão. Cada pessoa tem sua visão de mundo que é totalmente diferente da visão do outro. E esse é o nodo norte em Aquário, na tua casa do pensamento, das ideias, da comunicação. Então, vocês estão sendo levados a ouvir mais, a olhar mais para o ponto de vista do outro.
Isso é o que vai trazer crescimento. E a casa 3, claro, como comunicação, indica que projetos que envolvem escrita, fala, oratória, podem crescer muito nesse período e ser muito favoráveis para vocês. E também a casa 3 tem a ver com vizinhos, parentes, irmãos. Então vocês podem, de repente, começar a se relacionar com eles de uma forma mais leve, mais livre, por causa dessa influência do Nodo Norte. E outro trânsito super marcante são os planetas Saturno em Áries e Netuno em Áries, ativando a tua casa 5, que é a casa da criatividade, dos projetos pessoais, da vida romântica, amorosa, dos filhos. Saturno traz disciplina e trabalho, então vocês podem começar a trabalhar muito num projeto pessoal de vocês que estava de molho e agora falar, não, agora eu vou fazer. E Netuno traz inspiração, imaginação, tanto em relação à criação artística quanto à criação dos filhos. E a duração certa desses trânsitos está no início do vídeo, se você não ouviu, escuta que vale a pena. E falando de relações amorosas, o que Saturno e Netuno trazem? Saturno traz uma visão mais sóbria, mais séria, mais prudente, mais realista, que é necessária, né? Talvez ele está dizendo, essa tua impulsividade, Ariana, no amor, não é boa, não é positiva. Você tem que ser mais maduro nas tuas relações. Netuno bem canalizado pode trazer um amor realmente espiritual, amor de alma. E, dependendo de como for o teu mapa individual, se for um Netuno mais tenso, pode haver uma decepção amorosa. Um amor que chega como algo que parece um conto de fadas e no fim se revela uma decepção. Então, cuidado com relações que parecem perfeitas, que parece que caíram do céu. E por último, o mapa de vocês vai ter o planeta Urano na casa 7, em Gêmeos. E isso é um trânsito muito forte porque é uma casa de ângulo, né, que tem a ver com a relação com o outro. Então, muitas pessoas podem canalizar esse Urano em Gêmeos como divórcio, porque Urano ele é autêntico e livre. Então, se a relação não permite que você expresse a tua alma, que você tenha felicidade ali, vocês vão sentir a coragem de romper. Urano não se importa com o que ninguém pensa, com nada. Ele derrota o mundo se for necessário. Só que ele também pode chutar o pau da barraca e depois se arrepender. Então, cuidado. Se é o caso de uma relação estagnada, é importante refletir, revisar, dialogar e tentar todas as formas de salvar essa relação. Claro, se realmente não é possível, Urano vai dar para vocês a coragem para romper, não se preocupem. O problema não será a falta de coragem com Urano ali. E pode haver uma mudança súbita de relacionamento que pode não ser trazida por você, mas pelo outro. Outra pessoa te dizendo, eu quero me separar. Ou um parceiro amoroso que aparece do nada e que é uma pessoa com quem você pode sentir uma grande afinidade de ideias. Que é o que vocês mais valorizam numa relação, né? Com casa 7 em Gêmeos. Vocês querem afinidade de ideia, de comunicação. Bem-vindos, ascendentes em Capricórnio. Vamos falar dos trânsitos desse mapa interessante aqui de 2026 para vocês e qual área da vida vai estar sendo ativada por cada trânsito. Bom, nesse mapa, a gente tem os nodos de Virgem e Peixes que já estão nesses signos desde janeiro de 2025 até metade de 2026, ativando a sua casa 9 das viagens, do conhecimento e a tua casa 3 da comunicação. Então, como que isso pode se manifestar? Grandes finalizações na área das viagens. Você pode, por exemplo, estar voltando para o Brasil depois de morar um tempo no exterior, ou a finalização de um curso acadêmico, de um ciclo de estudos, finalização de processos jurídicos, ou simplesmente uma revisão da forma como você lida com as suas crenças. Como vocês têm Virgem ali, vocês podem ser muito certinhos na visão ética de vocês e ser aquela pessoa que corrige, que fala como que essa pessoa parou na vaga de idosos, que absurdo. E o Nodo Sul está te dizendo, chega de policiar os outros, chega de ser o fiscal da verdade, porque isso te cansa, isso te esgota. O Nodo Sul é o que nos esgota. E o Nodo Norte, que está ali na tua casa 3, está dizendo, todo mundo tem razão, cada um está no seu nível de consciência. Não perca seu tempo corrigindo ninguém, nem julgando ninguém. A vida pede que você escute mais e afirme menos. Está pedindo, né? Porque esse processo já começou. E eu falei muito disso nos vídeos dos eclipses. Assistam porque vocês vão conseguir extrair mais disso que está acontecendo. E além do Nodo Norte em Peixes estar ativando já há algum tempo a tua área da comunicação e das relações com irmãos e parentes, o planeta Júpiter já está, desde a metade de 2025, na tua casa 7 dos relacionamentos. E ele ficará
até a metade de 2026, trazendo expansão para as relações, um prazer maior em se relacionar. E a partir da metade do ano, o planeta Júpiter vai entrar na casa 7, Júpiter vai entrar na casa 8, ativando as finanças compartilhadas. Júpiter pode trazer abundância, então ele pode trazer dinheiro de terceiros como herança. Júpiter pode trazer conhecimento e sabedoria nessa área das finanças. Você pode ter um insight sobre como administrar melhor o teu dinheiro. Só cuidado para não gastar demais e não investir dinheiro demais, porque Júpiter também pode se manifestar como exagero, imprudência. E os nodos ou os eclipses passam na metade do ano de 2026 para Leão e Aquário, ativando então a tua casa 8 e a tua casa 2. Isso indica transformações financeiras, continuando, né? Que Júpiter já vai movimentar essa área. E pode haver, como é o nodo sul na casa 8, perdas relacionadas a dinheiro compartilhado, um encerramento de vínculos que são vínculos mais por apego do que por afinidade. Pode gerar um cansaço em relação a administrar os problemas dos outros, porque com Leão na casa 8, muitos de vocês podem ser aquela pessoa que resolve o problema do outro, que toma a frente, que fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O Nodo Sul, ele esgota essa postura e diz, tá na hora de você olhar para as tuas prioridades, porque tem valor para você. Ou simplesmente a vida vai te dar permissão para focar mais na tua estabilidade. Na casa 4 da família, do lar, nós teremos 2 planetas lentos entrando, Saturno e Netuno, em Áries. E a duração desses trânsitos eu falei no início do vídeo. Assiste lá para você saber. E isso pode levar a uma reestruturação da vida familiar, desafios, provações também, responsabilidades maiores em relação à família, em relação aos pais, quem sabe uma doença de um pai, de uma mãe, que faz com que você tenha que cuidar, ou que assumir mesmo uma posição de iniciar um processo ali, de organizar, de planejar. E Netuno representa doação, entrega. Então pode ser que essa responsabilidade exija que você se entregue mais à família. Mas, como a partir da metade do ano Júpiter está em Leão, em harmonia com esses planetas, pode representar uma melhoria na relação com a família e com os pais. Ou a aquisição de um imóvel, uma melhoria na tua casa, uma reforma, por exemplo. E o último trânsito bastante importante de 2026 para vocês é justamente esse Urano em Gêmeos, na casa do trabalho que eu mencionei, que é uma revolução na tua rotina e no teu trabalho. Então é muito provável uma mudança de trabalho. E, infelizmente, pode representar imprevistos na saúde. Então é muito importante estar com os exames em dia, ascendentes em Capricórnio. E se a rotina está muito estressante, revisar isso e mudar isso o quanto antes. Ascendentes em Aquário, sejam bem-vindos à Academia Lira. Vamos falar um pouco sobre como vocês vão ser afetados, em linhas gerais, pelos trânsitos mais importantes de 2026. Lembrando que nós usamos o sistema de casas ou de signos inteiros, casas iguais. Bom, olhando esse mapa, o que nós vemos? Um processo que já se iniciou em 2025, no início do ano, que ativou as tuas casas de Peixes e Virgem, onde aconteceram os eclipses e onde estão os nodos lunares. E esse processo dura até a metade de 2026. E eu falei muito dos detalhes disso nos vídeos anteriores sobre os eclipses. Eu recomendo que vocês escutem porque dá muitos insights sobre o que fazer. Esse processo tem a ver com o encerramento de ciclos que envolvem dívidas, investimentos e dinheiro compartilhado. Vocês podem ter tido conflitos, dificuldades com outras pessoas por causa da questão financeira, ou uma separação conjugal que trouxe a separação de bens. Enfim, o nodo sul ali, ele gera uma redução, uma limitação. E no signo de Virgem, a vida pede ou está pedindo, que vocês não se preocupem tanto com as questões das outras pessoas, não se envolvam tanto nos problemas dos outros, não queiram microadministrar a vida de familiares, de filhos, enfim, que vocês foquem mais nas suas próprias prioridades. O planeta Júpiter, no signo de Câncer, ativou a casa do trabalho e Júpiter traz abundância, oportunidades, expansão. Então é muito possível que vocês tenham conseguido um trabalho que faz vocês mais felizes, que atende mais às suas expectativas, que a área da saúde e da rotina tenha sido beneficiada desde que Júpiter entrou em Câncer, e ele fica em Câncer até a metade do ano que vem. E se existe problemas de saúde, é muito possível que Júpiter ali ajude a resolver, a curar, a descobrir a razão. E a partir da metade de 2026, Júpiter entra em Leão e ativa a sua casa 7,
a casa dos relacionamentos. Então, para quem está solteiro, é um ótimo sinal, porque durante esse período ali de 1 ano que Júpiter fica ali, pode aparecer mais oportunidades de conhecer mais pessoas e, quem sabe, conhecer aquela pessoa que você está buscando. E mesmo que não seja uma bênção na área amorosa necessariamente, mas você pode atrair boas amizades com Júpiter ali. E não só Júpiter vai ativar a tua casa de Leão, mas também os eclipses, os nodos lunares, que vão estar no eixo Leão e Aquário. Então, existe uma finalização kármica também na área das relações. Pode acontecer a finalização de um casamento, de um namoro, de uma parceria, de uma sociedade, mas como Júpiter está ali também, ou vai estar, ele pode trazer uma finalização que vem para o bem. Ou não só em termos de finalização total, mas uma reavaliação de um relacionamento para que ele possa melhorar. Uma crise curativa, digamos assim. E o nodo norte, o teu norte, a partir da metade de 2026, vai estar em Aquário na tua casa 1. Justamente na casa do eu. Então, o que esse nodo norte está dizendo? Foque mais em você, no que a tua alma busca, no que te faz bem fisicamente, mentalmente. Não tenha medo de se reinventar. Aquário é um signo revolucionário, livre. Então, vocês vão estar mais alinhados com esse seu ascendente em Aquário a partir da metade do ano que vem. Vale mencionar que Plutão já está ali desde 2024, gerando crise de identidade e transformação muito forte da sua identidade, e esse processo vai se intensificar em 2026. E a boa notícia é que os outros planetas importantes que estarão em Áries estarão em harmonia com o signo de Aquário, e eles vão ativar a tua casa 3 da comunicação, Saturno e Netuno em Áries. Então pode ser que você sinta um ânimo em estudar, em escrever, em falar, se comunicar, como resultado dessa renovação da tua identidade, dessa coragem e dessa iniciativa que você está sentindo. E Urano em Gêmeos, outro signo de ar, ele vai estar na tua casa 5 da criatividade, dos projetos pessoais. Então, para vocês, ascendentes em Aquário, eu acho que o próximo ano vai ser muito produtivo para a maioria de vocês, em termos de criatividade e de conseguir se expressar, porque a casa 5 tem a ver com a tua visão e com a tua paixão pela vida, a tua alegria, a criança interior. Então eu acho que vai ser uma grande libertação para muitos de vocês. E a casa 5 tem a ver com romances também, com vida amorosa. Então podem aparecer romances inesperados, uma relação que te revoluciona, que te reinventa. E também benefícios, inovação e revolução na relação com os filhos ou na vida dos filhos. Mas falando então um pouquinho mais desse Saturno e Netuno em Áries, para finalizar, na casa 3, né? Como que a gente pode pensar em possibilidades desse trânsito? Uma lapidação da tua forma de falar e de escrever. Vocês podem estar querendo melhorar a sua oratória, estudar mais para melhorar a tua habilidade de comunicação. Mais disciplina para estudar. Vocês podem estar ingressando em algum curso que envolve muito estudo. E se for assim, Saturno dá muita disciplina e foco. E Netuno pode trazer intuição, imaginação. Então, para quem gosta de escrever, é muito bom para a escrita criativa, para se comunicar com as pessoas num nível de alma, num nível mais sensível. Pode haver também uma redefinição, um amadurecimento na relação com irmãos e parentes, com vizinhos, porque é isso que a casa 3 também representa. Colocar limites e, ao mesmo tempo, conseguir ter compaixão e empatia com eles. Então, acredito que para a maioria de vocês, claro, dependendo do mapa individual, isso muda, mas para muitos pode ser favorável esse trânsito para essas relações. Então, eu fico por aqui e vamos passar para o próximo ascendente, que é o ascendente em Peixes. Vamos ver o que esse mapa revela para vocês para 2026. Ascendentes em Peixes têm passado por um período bem marcante desde janeiro de 2025, porque os nodos lunares, os eclipses, passaram para o eixo Virgem e Peixes. E quando a gente tem eclipses no nosso signo, isso é muito transformador. O nodo sul, que representa o que a gente tem que abandonar, o que revisar, está na sua casa dos relacionamentos e vai ficar até a metade do ano que vem, de 2026. Então isso representa uma grande revalorização da forma como vocês se relacionam, do tipo de parceiro que vocês atraem, de como vocês se comportam nas relações. Ascendentes em Peixes têm uma tendência a ser muito críticos nos seus relacionamentos, por isso que está a Virgem ali, né? E vocês podem também atrair parceiros críticos. E vocês estão passando por um período de se perguntar por quê? E será que não é melhor eu mudar a minha forma de enxergar e focar mais nessa empatia pisciana,
que deixa passar os defeitos dos outros, que é mais tolerante, mais compassiva. Vocês precisam ser mais compassivos consigo mesmos, se perdoar também, porque esse nodo norte, esse norte em peixes, está na casa do eu, da tua identidade. Então é vocês se identificarem mais com a sua parte que é mais alma, mais espiritual. Então, para muitos de vocês, pode estar sendo um período para se espiritualizar mais e focar mais em vocês do que no outro. Desde metade de 2025 até metade de 2026, nós temos Júpiter em Câncer na sua casa 5, que é a casa do lazer. Quem sabe, desde a metade desse ano, vocês estão tendo mais oportunidades para lazer. Pode significar uma melhoria na vida dos filhos, já que a casa 5 tem relação com isso. Pode representar um renascimento da criatividade. Júpiter traz expansão para a criança interior. E se vocês são artistas, o que eu sei que muitos são, já que Peixes é um signo ligado à arte, está sendo um período fértil artisticamente falando. E depois que Júpiter sair da casa 5 de vocês, no meio do ano que vem, ele entra em Leão, na sua casa 6. Ali ele pode trazer oportunidades de expansão, quem sabe um novo trabalho, um novo contrato profissional, um novo ambiente de trabalho que seja mais alegre, mais lúdico, mais agradável, já que Leão tem a ver com alegria. Mas nós teremos também os nodos lunares entrando em Leão e Aquário, na metade de 2026, o que faz com que a casa do trabalho passe também por um período kármico de finalização, de términos. Então, pode representar você se desvencilhar de uma forma de trabalhar que é protagonista demais. Talvez vocês sejam, muitos de vocês, aquele tipo de pessoa que tem dificuldade em delegar para o outro. Leão na casa 6 me parece que tem muito a ver com isso, né? Deixa que eu faço, ou eu não vou pedir para o funcionário fazer porque ele não vai fazer tão bem quanto eu. E vocês vão ter que revisar os seus padrões de como vocês trabalham. Que vocês não têm que ser o centro do projeto, o centro da empresa, o centro do departamento. Que as coisas sim funcionam sem vocês. E que não é que vocês não tenham que ser líderes no trabalho, que é uma tendência natural de vocês. Mas é exercer essa liderança de uma forma mais leve, menos passional, mais objetiva, mais racional. Isso tem muito a ver com o nodo norte em Aquário, que vai estar na casa 12 de vocês. Esse mapa me sugere uma necessidade de investir na saúde mental e ver que às vezes o excesso de produtividade é uma fuga e que descansar é muito importante, principalmente quando a gente tem o norte da nossa alma ali. Períodos de solidão, de recolhimento, pode ser um período muito fértil para espiritualidade, para vocês iniciarem um trabalho espiritual mais sério. E esse processo vai durar mais de um ano, então da metade de 2026 em diante, vai ser bastante aprendizado aí nessa área. E também em elemento fogo, nós temos os planetas Saturno e Netuno entrando na sua casa 2. A casa 2 tem a ver com estabilidade financeira. Então, para muitos, dependendo da sua configuração individual, pode representar um período de consolidação da estabilidade financeira, porém com bastante trabalho. Onde está Saturno, ele traz trabalho, foco, disciplina. Vocês podem estar mais organizados nas suas finanças, mais convencidos do que tem valor realmente para vocês, porque a casa 2 é a casa das nossas prioridades e da nossa autoestima. Então, para muitos, pode ser um momento de ter mais respeito pelos próprios talentos, mais confiança em si. Então, Saturno reorganiza a tua vida financeira, pode trazer, sim, desafios e até uma certa escassez, mas quando a gente trabalha com responsabilidade na área onde ele está, ele nos traz maestria, ele nos traz recompensa. E Netuno estando junto com Saturno, né? Que curioso, ele traz também desapego, idealismo. Então, vocês podem estar enxergando a parte financeira com mais tranquilidade e saber que o que você merece será seu no momento certo. Que, como se diz por aí, o que é teu está guardado. É só trabalhar e na hora certa as coisas chegam. E a casa 2 tem a ver com a voz. Também pode representar para alguns de vocês um trabalho que envolve a voz ou que envolve gastronomia. E por último, um último trânsito muito importante que eu quero mencionar aqui é esse Urano em Gêmeos na casa 4 de vocês. E Urano vai sacudir a base doméstica. Ele pode gerar uma mudança de casa, é muito comum durante o período de mais ou menos 7 anos que ele vai estar ali. Ele pode gerar conflitos com a família de origem, com os pais, por exemplo, ou uma situação repentina envolvendo os pais, pai ou mãe, que traz caos. Mas Urano também pode representar, principalmente em Gêmeos, uma revolução boa, uma libertação de padrões emocionais familiares
estagnados ou que precisam ser transcendidos. Pode haver uma redefinição de papéis no teu ambiente familiar. Ou você pode conseguir finalmente se libertar de apegos familiares que te prejudicavam e conviver com a família de uma forma mais leve, desapegada e agradável. Bom, esses são os trânsitos para vocês, ascendentes em peixes. Muito obrigada pela atenção e a gente se encontra sempre por aqui no canal da Academia Lira e no nosso Instagram também, academia.lira. Se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram para você estar sempre a par de tudo que a gente vem trazendo de bom por aqui. Até a próxima!